Hoje, sexta-feira, nós estaremos terminando o estudo da semana, nosso estudo dessa semana, que tem como título "O Mundo Imerso numa Cultura Materialista". Nós vamos fazer, então, antes de começar uma oração, logo depois eu vou fazer uma pequena revisão para nos lembrarmos do que nós aprendemos na segunda e na quarta, e vamos terminar hoje, se o Senhor assim o permitir. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo nosso estudo desta semana, damos graças e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, unção e nos ensine, Senhor, para que ao final desse estudo nós tenhamos, todos nós, aprendido alguma coisa para a nossa vida cristã, que possamos colocar em prática imediatamente e assim melhorarmos, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto base, desde segunda-feira, o nosso texto base da semana é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, vamos fazer uma pequena revisão, começando com Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós aprendemos que deve ser o cristão? O crente, ele deve renovar a sua mente por meio do relacionamento com Deus, conhecendo-o e desenvolvendo o seu caráter para ser como o caráter de Deus, isto é, santo. Nós vimos que o amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus, porque Deus tem um padrão de santidade. Quanto mais próximo o cristão estiver do sistema deste mundo, ele mais se distanciará da presença de Deus. Porque o mundo engana, o mundo é enganoso. Então, continuando, Jesus, na oração sacerdotal, deixou claro que seus discípulos estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Ou seja, assim como Jesus, os seus discípulos não estavam no mundo. Ou melhor, estavam no mundo. Nós vivemos nesse mundo, não tem como a gente viver fora dele. Nós vivemos nesse mundo, mas os seus discípulos não são deste mundo, no sentido de que não se conformam com o sistema desse mundo. O mundo ali é sistema. Não se conformam com as coisas erradas, não se conformam com as injustiças, não se conformam com tudo de mal que esse espírito maligno que envolve esse mundo, que envolve esse universo, traz para as vidas das pessoas. Então, eles não se conformavam com esse sistema opressivo, dominante dos homens ímpios. E é nesse sentido que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O discípulo de Cristo, ele já foi chamado, resgatado do mundo de trevas. Como lá em Colossenses está escrito: ele nos resgatou do império das trevas. Deus nos resgatou do império, desse império de trevas que é esse sistema dominante do mundo. E como filho de Deus agora, que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, como filhos de Deus, como nova criatura, o cristão, o crente, ele é enviado ao mundo como luz.
e testemunha viva da transformação que se dá por meio do Evangelho. Né? E se formos luz, temos que ser de fato luz, porque que luz nós somos se não iluminamos? Se não mostramos o caminho, iluminamos o caminho onde as pessoas devem passar, e esse caminho é Jesus, se não apresentamos Jesus para as pessoas, né? Que testemunhos nós podemos dar? Aí nós vemos as palavras de Jesus em sua oração, lá em João 17, Jesus orando por nós, ele, em determinado momento, ele diz: assim como tu me enviaste, falando com Deus, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo para ser luz e ser sal, para propagar a salvação em Jesus Cristo. Né? Os que se amoldam ao estilo de vida do mundo não tiveram uma experiência real com Jesus e jamais poderão agradar a Deus. Né? Os que se amoldam, se conformam ao estilo de vida do mundo. Aí, às vezes falando sobre isso, alguém me faz algumas perguntas. Né? A pessoa, o aluno pergunta, mas pastor, eu não posso, por exemplo, ir ao campo de futebol? Eu não estou dizendo isso. Você é livre, né? Mas você não pode se amoldar ao estilo de vida do mundo. Você pode, não é que você não deva ou não possa ir a um shopping center, ao campo de futebol, assistir uma partida de futebol, não é isso. Tá? Mas nós podemos frequentar esses lugares como se não frequentássemos, ou seja, não deixando nos enganar, né? Por isso, pelo engano que essas coisas são, para desviar a nossa atenção do que realmente importa. Nós somos livres, né? Mas se nós nos amoldermos ao estilo de vida do mundo, nós nos afastamos de Deus. Então nós não tivemos uma experiência com Jesus Cristo e não podemos agradar a Deus. Cristo provou seu amor por nós, oferecendo a sua vida em sacrifício vivo e perfeito, como diz Romanos 12. Né? Que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus já fez isso. Ele apresentou o seu próprio corpo, por amor a nós, ofereceu o seu corpo, a sua vida, em sacrifício vivo e perfeito na cruz do Calvário. Né? Paulo traz, então, uma advertência séria para nós, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, vocês que se dizem cristãos em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus, cristão, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Aí nós temos três coisas que a Bíblia nos adverte. Em primeiro lugar, a concupiscência da carne. É a mesma palavra para cobiça, a cobiça da carne. É a palavra epitomia, no grego, que significa o forte desejo da alma humana. Né? E aí nós temos, então, na Bíblia, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para isso. Em primeiro lugar, a concupiscência da carne, ou o forte desejo da carne. Né? A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os desejos carnais, sobre os desejos da nossa carne, do nosso corpo, da nossa alma. E as pessoas que se entregam a essa concupiscência, elas se tornam escravas de pecados, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Nós podemos colocar aqui esse desejo que as pessoas têm exagerado de sexo, pornografia. Podemos colocar aqui a pornografia, que é uma palavra mais moderna, para isso tudo aqui, para a impureza e a lascívia.
Ora, diz Paulo, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta. Feitiçaria aqui é farmaqueia, quer dizer, drogas. Né? Drogas. Quantas pessoas estão entregues ao vício das drogas no dia de hoje? Obra da carne, ou seja, a concupiscência, o forte desejo da natureza carnal. Né? E muitas pessoas têm se entregado a uma ou mais dessas coisas. Só que o apóstolo Paulo, ele, mais na frente, né, no final, depois que ele apresenta as obras da carne, o fruto do Espírito, ele termina dizendo isso aqui, ó, porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, seus fortes desejos, ou seja, renegaram, negaram esses desejos, né, porque por fato de sermos salvos, o fato de estarmos em Cristo, isso não tira de nós os desejos da carne. Mas, como diz a palavra de Deus, cabe a nós dominar esses desejos. É isso que Paulo diz, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, resistiram a esses fortes desejos carnais, né, com todas as suas paixões e concupiscências. Não é que o pecado permanece, nós infelizmente ainda, o pecado ainda habita em nós, né? Mas nós podemos resistir a ele. E é isso que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Não devemos nos entregar a essas concupiscências. O cristão deve ter domínio sobre a natureza humana caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas condutas imorais somente à ação de Satanás. Né? Algumas pessoas atribuem os seus maus desejos, né? A pornografia, ao pecado, a Satanás. Mas ele é astuto, ele tenta. Nada disso. O apóstolo Tiago deixa bem claro que eles cometem pecados motivados pelos seus próprios desejos. Né? Antigamente eu costumava dizer que o pecado são 3 Bs, é bom, bonito e barato. É fácil demais a pessoa pecar, porque o pecado já está na nossa carne, está no nosso corpo. Nossa natureza, por causa do pecado lá de Adão e Eva, é uma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada, a fazer as coisas certas. Que dificuldade, não é verdade? Pecado, natureza pecaminosa. Né? Mas nós somos chamados a dominar essa natureza, de alguma forma. Né? Tiago diz em 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou pela sua própria concupiscência, ou melhor ainda, trazendo para uma tradução mais atual, pelos seus próprios grandes desejos carnais. Quando esta o atrai, ou esses desejos o atraem e seduz. Né? Em segundo lugar, nós temos a concupiscência dos olhos. Os olhos são consideradas janelas da alma, já dizem aí os poetas, né? Que os olhos são a janela da alma. Porque isso aqui é o corpo, ele é a casa, a habitação da nossa alma. E o modo como a nossa alma entra em contato com o mundo exterior, entra em contato com o ambiente, é através dos olhos, claro, através dos outros sentidos também. Mas, em primeiro lugar, é através dos olhos. Né? Então, se controlados, nossos olhos forem controlados, conduzidos
pelos interesses individuais e egoístas, eles podem levar o crente a uma cobiça desenfreada e ao afastamento da vontade de Deus. A Bíblia narra alguns episódios de pessoas que, devido à cobiça dos olhos, ou à concupiscência dos olhos, né, atraíram para si resultados desastrosos. Quem não já leu sobre Adão e Eva? Quem não já leu sobre Acã e Davi? Isso para dizer só esses dois exemplos. Em terceiro lugar, a soberba da vida. Né? A soberba da vida, na verdade, é a ostentação da riqueza. É uma vida de ostentação. Pessoas famosas acabam influenciando outras, em especial os jovens, né? A juventude, porque as pessoas famosas, né, que vivem no meio de uma ostentação, de um pseudo-luxo, que nem sempre é verdade, né? Mas que ostentam joias caras, roupas de grife caríssimas, que vivem viajando para a Europa, para cá, para lá, que ostentam uma vida que aparentemente é uma vida maravilhosa, e a gente sabe que não é assim, né? Mas isso é uma ostentação, né? Pessoas aparecem com carrões importados, caros. Isso é ostentação, isso é soberba da vida, que a Bíblia chama, ou ostentação da riqueza. Né? Essas pessoas acabam influenciando todos, mas principalmente a juventude. Né? Os jovens querem a todo custo também fama, dinheiro, prestígio. As pessoas acham que, se elas forem famosas, elas vão conseguir tudo na vida e vão ser felizes. Né? Mas aquele que não tem temor de Deus busca a ostentação a qualquer preço. Tem gente que mata, né? Por causa, ou dá a própria vida em busca dessa cobiça dos olhos, dessa ostentação. Se precisar, tem pessoas que renunciam à prática da honestidade. Nós temos tantos exemplos disso na nossa vida, né? No nosso dia a dia, em todas as áreas, na área política, na área esportiva, as pessoas renunciam à prática da honestidade, da integridade, para buscar o quê? Poder e clamor. Né? Então, o mundo consumista da atualidade, que valoriza o ter em prejuízo do ser, tem grande influência no comportamento das pessoas. Esse mundo consumista influencia as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso me deixar dominar por nada. Quando nós deixamos nos dominar pelo consumismo da atualidade, né, nós vamos cair no buraco. Mas o maior e melhor modelo a ser seguido é Jesus. Né? Segue esse modelo. Aqui não tem erro. É o maior e melhor modelo a ser seguido. Segue Jesus. Né? Veja a vida de Jesus. Siga os exemplos que ele deu. Né? Que mesmo sendo Deus, ele viveu nesse mundo e jamais pecou. Tendo uma vida simples e humilde, amando e indo ao auxílio das pessoas necessitadas. Né? Aqui não tem erro. Siga o exemplo de Jesus, siga o modelo que ele nos apresentou. Em Filipenses está escrito: juntamente com ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que Paulo está dizendo é que Deus nos ressuscitou com Jesus. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós ressuscitamos com ele. E ele também nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está à direita do Pai, e ele nos fez assentar nesses lugares celestiais, junto com Cristo, para mostrar, tá,
nos séculos vindouros, agora, hoje, né? E daqui para frente, nos séculos que se passaram, a suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus é uma riqueza suprema, é maravilhosa e mostra a graça de Deus, ela revela a bondade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Segue esse modelo, irmão. Segue esse modelo. Aqui não tem erro. Seguindo o modelo de Jesus Cristo, vivendo uma vida segundo o que nos ensinou o Senhor, nós com certeza agradaremos a Deus e fugiremos do engano das coisas nos apresentadas por esse sistema maligno, demoníaco do mundo em que vivemos. E aí, o apóstolo Paulo continua escrevendo agora em Efésios, né? Esses aqui são os versículos, talvez os versículos que eu mais cito da Bíblia. É o que eu gosto demais deles. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo está nos ensinando e nos revelando através do apóstolo Paulo. É que nós somos salvos pela graça. E se é pela graça, é de graça. Nós não pagamos nada. Nós jamais teríamos condições de dar alguma coisa pelo nosso pecado, nos justificarmos diante de Deus através das nossas obras, das nossas boas obras, da nossa religiosidade, da nossa caridade, ou seja lá o que for, jamais nada disso pode nos justificar. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. E isto, diz Paulo, não vem de vós, não vem de vocês, não vem de mim, não vem de quem quer que seja, de homem nenhum. É um dom de Deus. E um dom, sinônimo de dom é dádiva. E a dádiva é um presente. É uma coisa que é dada, sem que a pessoa que recebe mereça ou tenha feito alguma coisa para merecer a dádiva. Então, a salvação é o presente de Deus para nós. Não vem através das obras, diz a Bíblia. Por que não é através de obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém tente se justificar diante de Deus por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Não há mérito em nós. Para que ninguém se considere superior a ninguém, a nada. Gloriar se sobrepor, ou seja, se considerar superior ao outro. Por que não é de obras e para que ninguém... Por que não é de obras para que ninguém se glorie? Pois nós já fomos feitos por Ele, por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus te fez para que você pratique boas obras. Então, se você pratica as boas obras, não há mérito algum em você. Você não fez mais do que a sua obrigação. As quais Deus, as próprias nossas boas obras, foram preparadas por Deus para que nós as fizéssemos. Amém, irmãos? Então, que os meus votos, a minha oração é que alguma coisa desse estudo tenha falado com você e possa te ajudar na sua vida cristã. Em nome de Jesus.